Na aula de hoje, continuaremos com o tema carboidratos. Hoje, vamos estudar a ligação glicosídica que une os monossacarídeos, vamos identificar e compreender a estrutura dos oligossacarídeos e polissacarídeos. Carboidratos, açúcares e polímeros de açúcares. Os objetivos da aula de hoje serão compreender as ligações que unem os monossacarídeos, identificar os oligossacarídeos, compreender a estrutura química e a função dos oligossacarídeos, compreender a estrutura química e a função dos polissacarídeos. Aqui podemos visualizar alguns símbolos e abreviações para monossacarídeos comuns e alguns de seus derivados. Então, os principais monossacarídeos que vamos observar, existem algumas convenções. Por exemplo, as hexoses, elas são representadas como círculos. Então, nós podemos ver aqui a galactose, a glicose e a mannose, que são os principais monossacarídeos encontrados em algumas estruturas. Então, esses monossacarídeos, muitas vezes, eles se ligam e estão covalentemente ligados por reações de condensação, que vão formar as ligações glicosídicas. Então, nós vamos observar que os carboidratos, eles estão divididos em classes de acordo com seu tamanho. Então, nós temos os monossacarídeos, os oligossacarídeos, e dentre os oligossacarídeos, uma classe bem importante é a classe dos disacarídeos. Eles possuem o quê? 2 monossacarídeos que são unidos através de uma ligação glicosídica. Hoje, nós vamos observar a estrutura de 2 desses disacarídeos, a maltose e a celobiose. Ambos são formados por 2 moléculas de glicose unidas entre si. Então, vamos observar inicialmente a estrutura da maltose. Então, vejam que a maltose, ela vai ser formada a partir de 2 monossacarídeos. Quem são eles? A alfa-D-glicose e a beta-D-glicose. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente vai observar aqui que essa ligação ela vai ocorrer entre o carbono 1 e o carbono 4. Vejam que esse aqui, olha, é o carbono anomérico. E ele vai formar essa ligação aqui. E vejam que essa ligação, ela vai ser formada através dessa reação aqui, que é uma reação de condensação. Sempre que a gente tem uma reação de condensação, vejam que sai uma molécula de água. Então, vai sair esse OH e esse hidrogênio, esse oxigênio se liga com esse carbono. Dessa forma aqui. Então, vamos observar que ocorrerá essa ligação que a gente chama de ligação O-glicosídica. Vejam que o carbono 1, ele continua aqui, ó, livre. E por isso que esse disacarídeo, ele é dito redutor. Então, podemos observar que na formação de um disacarídeo, nós temos a ligação de 2 monossacarídeos. Nessa reação, que é uma reação de condensação, sai uma molécula de água e é formada essa ligação O-glicosídica. Aqui é importante pontuar que essa ligação ela pode ser do tipo alfa ou do tipo beta.
Nesse caso específico, ela vai ser do tipo alfa, porque ela tem, olha só, essa ligação, ela vai ter essa orientação. Então, a gente diz que a ligação é do tipo alfa 1,4. 1 porque é a ligação entre o carbono 1 e o carbono 4. E aqui, olha, a ligação é do tipo alfa. Vamos ver um exemplo onde a ligação é do tipo beta. Então, na celobiose, que é esse outro disacarídeo formado também por 2 unidades de glicose, vejam que a gente tem aqui beta-glicose e beta-glicose. Por que eu estou dizendo que é beta-glicose? Justamente pela posição dessa hidroxila aqui, ó. Essa e essa. Então, a ligação, ela vai ser feita entre o carbono 1 e o carbono 4. Então, novamente, vai ser o quê? Uma ligação, uma reação do tipo condensação. Então, aqui, ó, também vai sair o quê? Uma molécula de água. E a ligação formada vai ser uma ligação entre o carbono 1 e o carbono 4. Então, vejam que aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1. Então, vai ser entre o 1 e o 4. Vejam que essa ligação, ela já vai ser uma ligação do tipo beta, entre o carbono 1 e o carbono 4. Então, diferentemente, vejam a orientação aqui dessa ligação beta para a anterior, que era uma ligação do tipo alfa. Então, vejam aqui, olha, a orientação dessa ligação e a orientação dessa aqui. Ambas são ligações O-glicosídicas, sendo que uma é do tipo alfa e a outra é do tipo beta. Será que essa ligação, né, essa estrutura química, vejam que os 2 disacarídeos são formados pelo mesmo monômero, que é a glicose, a D-glicose. Mas vejam que a maneira como essas unidades de glicose estão unidas vai diferir. Uma é ligação alfa e outra é beta. E isso vai interferir diretamente na função, porque a gente vai observar que as ligações do tipo alfa são ligações bem mais fáceis de ser rompidas. E as ligações do tipo beta, elas são mais complexas. É mais difícil dela ser rompida, porque não tem enzimas disponíveis para clivar esse tipo de ligação. E aí a gente fala de novo da importância na bioquímica da gente analisar estrutura versus função. Então, normalmente, a estrutura ela está diretamente relacionada com a função daquela molécula. Então, a maltose é um disacarídeo, assim como a celobiose. Ambos são feitos do mesmo monossacarídeo, que é a D-glicose. Mas só que um está ligado através de ligação alfa 1,4 e a outra ligação beta 1,4. Essa aqui, ela pode ser hidrolisada no corpo humano. Já a celobiose, ela pode ser hidrolisada somente por micro-organismos. Novamente eu falo, sempre que a gente tiver uma molécula de carboidrato, seja de disacarídeo, seja de polissacarídeo, onde a ligação que une os monômeros é do tipo beta, ela vai ser mais difícil de ser clivada. Aqui nós temos outros exemplos de disacarídeos. Lactose, sacarose. A lactose é um açúcar encontrado no leite. Ele é formado de quê? De dois monossacarídeos, sendo que um é a galactose e o outro é a glicose. Vejam que a galactose está unida com a glicose através de ligação beta 1,4, entre o carbono 1 e o carbono 4. Vejam que aqui ó, a ligação é do tipo beta. É importante a gente observar, lembram que eu falei que normalmente a ligação do tipo beta ela é mais difícil de ser rompida?
Então, aqui eu abro uma observação para vocês sobre o metabolismo da lactose. Algumas pessoas, elas têm uma intolerância à lactose. Elas, se ingerirem lactose, elas não conseguem degradar. A enzima que degrada o açúcar lactose é a lactase. Normalmente as enzimas têm essa terminação com ase. Então a lactase, muitas vezes, pessoas com determinada idade, né, quando vai envelhecendo, muitas vezes ela deixa de produzir a lactase numa concentração maior. Então elas deixam de produzir essa lactase. Muitas vezes a gente observa que pessoas, num determinado momento da vida, começam a ter problema de digestão de lactose. E aí é justamente essa diminuição da síntese da lactase ocasiona isso. Outras pessoas têm desde bebê. Então, hoje em dia é bem comum a gente ver bebês com intolerância à lactose. Ou seja, não conseguem digerir ou conseguem digerir numa certa faixa de concentração. Se a pessoa, o bebê ou a pessoa ingere uma quantidade maior, não consegue. E aí tem aqueles sintomas de flatulência, de diarreia, e aí realmente não consegue digerir. Hoje no mercado já tem leite, queijo, vários produtos sem lactose, mas algum tempo atrás era bem complicado. Então, como esse mercado cresceu, hoje a indústria alimentícia já produz muitos alimentos sem lactose. Ou uns sachês de lactase, que a pessoa pode ingerir, e aí ela pode, naquele momento, mesmo uma pessoa intolerante, ela pode, por exemplo, num evento específico, ingerir alimentos com lactose, contanto que ela ingira a lactase. E aqui embaixo nós temos um outro disacarídeo, que é esse aqui, acredito que todo mundo tem em casa, que é a sacarose. Que ela é formada de quê? De glicose mais frutose. Através de uma ligação que? Uma ligação alfa entre o carbono entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, nós podemos observar que a sacarose, por ter essa ligação alfa, ela é muito mais fácil de ser degradada. Então, quando a gente come o açúcar de mesa, ele vai ser degradado em glicose e frutose. E lembrem que a gente falou que os monossacarídeos, eles normalmente têm aquele sabor adocicado. E aí eu queria perguntar para vocês se alguém aqui já tomou, se alguém tem esse problema com a digestão da lactose, e mesmo que não tenha, se alguma vez já provou um leite sem lactose. E aí na próxima aula a gente discute sobre a questão do sabor desse leite sem lactose em relação ao leite com lactose. Bem, dentro dessa classe de oligosacarídeos, os disacarídeos são os mais estudados, mas a gente tem uma gama de outras moléculas que também são classificadas como oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, eles contêm vários monossacarídeos, todos eles ligados através de ligações glicosídicas, e muitas vezes essas ligações em diversos pontos. As funções mais importantes dos oligosacarídeos, a gente falou aqui da sacarose. No caso das plantas, a sacarose é um açúcar extremamente importante. Ele é correspondente à glicose no metabolismo animal. No metabolismo humano, a gente tem a glicose como um açúcar de transporte, que fica no sangue e que vai para cada célula dependendo da necessidade. No caso das plantas, a sacarose é esse açúcar que circula pela planta. Então, a gente vai ver que as plantas elas podem
armazenar outros tipos de carboidratos, mas o carboidrato de transporte é a sacarose. Muitos oligosacarídeos, eles têm ainda grupos funcionais adicionais, que aí vão conferir propriedades especiais. Então, a gente tem aqui os oligolipídios, oligoproteínas, na superfície celular externa e que servem como sinais de reconhecimento celular. Então, a gente vai ver mais adiante que esses oligosacarídeos associados com lipídios ou proteínas, eles são extremamente importantes, principalmente nas membranas celulares. E aí, quando a gente fala de reconhecimento celular, realmente eles são os oligosacarídeos são moléculas muito importantes nesse reconhecimento celular. Aqui novamente a estrutura da lactose, da sacarose. E importante a gente observar a estrutura de vários desses oligosacarídeos, e aqui a gente tem os disacarídeos. E observando que alguns deles têm esse carbono anomérico livre e outros não. Os disacarídeos que têm esse carbono anomérico livre são chamados de disacarídeos redutores, são carboidratos redutores. Vejam que a sacarose ela não tem esse equilíbrio, porque o carbono anomérico ele está fazendo parte aqui da ligação glicosídica. Então, a sacarose é um açúcar não redutor. E aí a gente já viu na primeira aula que os monossacarídeos eles têm a característica de serem açúcares redutores. Outro grupo dentro dos carboidratos de grande importância são os polissacarídeos. Eles têm a função variada e principalmente associada a armazenamento de energia ou função estrutural. Então, essa figura aqui, ela mostra o quê? Vários pães que são feitos do trigo e que tem grande quantidade de carboidrato de armazenamento. Então, muitas vezes a gente utiliza esse carboidrato na nossa alimentação como uma fonte de energia. Esses polissacarídeos, eles podem ser classificados em homo ou heteropolissacarídeos. Os homopolissacarídeos significa o quê? Que eles são feitos das mesmas unidades monoméricas. E eles podem ser do tipo ramificado ou não ramificado. E os heteropolissacarídeos, eles são feitos de monômeros diferentes, 2 ou mais monômeros. E também podem ser ramificados ou não ramificados. Então, aqui a gente tem a classificação dos homopolissacarídeos, como vocês estão vendo, são feitos sempre do mesmo monômero. Aqui a gente tem uma cadeia linear ou não ramificada e aqui uma cadeia ramificada. Os heteropolissacarídeos, eles podem ter mais do que a partir de 2 monômeros. Nesse caso, olha, temos 2 monômeros, cadeia linear ou não ramificada. E aqui, por exemplo, nós temos 3 monômeros e com cadeia ramificada. Dentre os polissacarídeos, nós temos 2 principais em plantas. No caso, vamos falar aqui do primeiro, que é a celulose. Então, a celulose é responsável por mais da metade do carbono da biosfera e está presente principalmente nos vegetais. Mas ela também foi encontrada na parte externa do manto de tunicados. Mas ela tem essa presença bem maior em vegetais. Aqui a gente tem os tunicados aqui, um exemplo. E ele pode tá encontrado também essa molécula, a celulose, nesse manto. Mas ela é mais presente em vegetais, especialmente na parede celular. É um polímero linear de até 15 mil resíduos de D-glicose.
Então, você vai ter várias unidades de D-glicose unidas entre si. Que tipo de ligação vai unir essas moléculas de glicose? A gente já falou da estrutura do disacarídeo celobiose. Na verdade, a celulose é uma repetição desse disacarídeo, ou seja, ela vai ser feita de unidades de beta-D-glicose unidas entre si através dessa ligação aqui, beta 1,4, beta 1,4, e que vai se repetindo. Então, é uma cadeia linear. Então, você vai ter várias unidades de D-glicose unidas através dessa ligação. E aí, lembrem que eu falei para vocês que sempre que tem ligação beta, é uma ligação mais difícil de ser rompida. Então, vejam que a celulose ele é um filamento, né? Ela é uma cadeia linear. Então, a gente vai ter aqui, estabilizando essa cadeia, vai ser formado ligações de hidrogênio dentro da própria cadeia. E aí, estabilizando essas fibras, uma paralela à outra, a gente também vai ter ligações de hidrogênio entre cadeias. Então, a gente vai ver que a celulose, ela vai ter essa estabilização através dessas ligações aqui, ó, dentro da cadeia, que a gente chama de ligações de hidrogênio intracadeia, mas também entre cadeias diferentes. E aí a gente volta de novo à questão aqui entre as diferentes cadeias. Aqui nós temos uma micrografia eletrônica das fibras de celulose na parede celular de uma alga. Então, vocês podem observar aqui, olha, como essas fibras, elas ficam dispostas. E aí, a gente volta naquela questão da celulose ser formada através de ligações oglicosídicas entre unidades de D-glicose, unidas através de ligação beta. Então, ligação forte, difícil de ser quebrada. Quando a gente vê a função da celulose na célula vegetal, ela vai formar exatamente o quê? A parede celular. Qual é a função da parede celular? A parede celular, ela desempenha várias funções. Ela dá formato à célula, ela protege a célula. Então, ela tem uma função de formar a estrutura da célula. Então, se ela vai formar uma estrutura da célula, ela tem que ser uma molécula difícil de ser quebrada. Ela não pode ser degradada facilmente. Então, a gente vai ver que essa função estrutural da celulose, ela é devida à ligação entre as moléculas de glicose para formar a celulose. Então, a celulose é esse polissacarídeo de importância na estrutura da célula. E aí, a gente vai falar agora do outro polissacarídeo, que é o amido. Que a gente falou lá, o amido que também está presente lá no trigo, está presente no milho, no feijão, são todos alimentos, né, ricos em amido. Então, o amido, na verdade, é uma mistura de glicanos produzidos pelos vegetais. Eles são grânulos insolúveis depositados nas células e tem a função primordial de armazenamento de energia. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção que apesar do amido ser um polissacarídeo que tem função de armazenamento de energia, vejam que ele é insolúvel. Então, ele vai ser armazenado como grânulos insolúveis. Então, mais uma vez, a gente lembra aqui que o açúcar solúvel em água e que é transportado de uma parte da planta para outra é a sacarose. O amido, ele é um carboidrato de armazenamento, mas vejam que ele fica depositado. Então, por exemplo, a gente tem exemplos aqui de raízes, de tubérculos que armazenam amido, mas é uma reserva local, não é uma reserva que a planta utiliza
de um local para outro. Então, vamos ver aqui a composição. Então, o amido, ele é formado, como a gente viu aqui, de uma mistura de glicanos. Quais são esses glicanos? A gente vai ver a presença da amilose e da amilopectina. A amilose é a porção do amido que é linear. Ela é formada de quê? De unidades de D-glicose unidas entre si, através de ligações alfa 1,4. É aquela repetição daquele disacarídeo que a gente viu lá no começo. Então, a gente vai ter o quê? Várias unidades de glicose unidas através de ligação alfa entre o carbono 1 e o carbono 4. Então, vejam que a gente falou, ligação alfa é uma ligação muito mais fácil de ser clivada. Só que o amido ele é formado dessa amilose, que tem essa parte linear, mas ele também é formado de amilopectina. A amilopectina ela tem ramificações. Então, a ligação que vai unir esses açúcares vai ser exatamente no ponto de ramificação, vai ser uma ligação alfa 1, 6, entre o carbono 1 e o carbono 6. Então, veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a amilopectina, ela vai ter essa ramificação aqui. Então, a gente vai ter essa extremidade aqui, vai ser a não redutora, essa extremidade vai ser a extremidade redutora. Então, aqui nós temos extremidades redutoras, extremidades não redutoras, e aqui alguns pontos de ramificação. Então, na verdade, o amido, ele vai ter uma porção linear, não ramificada, e uma porção onde vai ter o quê? Essa ramificação. Então, nós vamos ver que o amido, diferentemente da celulose, ele é ramificado. E essa ramificação? E é a questão dessas ligações. Vamos ver qual é a função do amido. Qual é a função do amido? A função dele é armazenar energia, ou seja, ele tem que ser uma molécula que seja facilmente degradada. Se ele for uma molécula que é dificilmente degradada, que não tem enzimas disponíveis para degradá-lo, ele não pode ser considerado um carboidrato de armazenamento, porque para ser de armazenamento ele tem que ser facilmente degradado. E o fato dessas ramificações aqui também vai gerar o que? Um acesso a determinadas enzimas a quebrarem. Se ele fosse uma molécula totalmente linear, você ia ter sempre uma extremidade única para atuação de enzimas. E nesse caso, ele vai ter vários pontos onde as enzimas podem atuar para fazer a quebra e gerar o quê? Unidades de glicose. Então, cada quebra dessa vai gerar uma unidade de glicose que pode ser metabolizada. Então, quando ele é ramificado assim, você tem vários pontos de atuação, por exemplo, de enzimas, para ir liberando as unidades de glicose. E a gente falou que o amido ele forma grânulos insolúveis e são armazenados em amiloplastos. E a gente muitas vezes faz um coramento com Lugol e observa no microscópio esses grânulos de amido. Aqui, numa célula vegetal, a gente vê aqui, olha, grânulos de amido. E juntos, esses monômeros, eles podem formar essa cadeia que se novela em uma forma helicoidal. Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma revisão. Então, as plantas, elas têm dois tipos principais de polissacarídeos. Tem o amido, que está une unidades de glicose através de ligação alfa 1,4. Ele pode ser facilmente degradado, tem função de armazenamento e possui
ramificações alfa 1,6. Já a celulose, as glicoses estão unidas através de ligação beta 1,4 e são componentes das paredes celulares vegetais. Então, plantas têm esses dois principais polissacarídeos. No metabolismo animal, a gente também tem a presença do glicogênio. O glicogênio, ele, assim como o amido, ele também é formado de ligação alfa 1,4 com ramificação alfa 1,6. Só que ele é muito mais ramificado do que o amido. Aqui a gente pode ver uma comparação desse grau de ramificação. Então, aqui o glicogênio e aqui o amido. Então, o glicogênio ele tem muito mais pontos de ramificação do que a amilopectina que está presente lá, né, que é um dos glicanos presentes lá no amido. Então, a gente vai ter que o glicogênio ele tem esse poder de disponibilidade de glicose muito maior do que a amilopectina. Além desses carboidratos, existem ainda os carboidratos modificados quimicamente, que tem esses outros grupos. E dentre os polissacarídeos também de importância, a gente tem a presença da quitina, no caso de animais. Então, ele é o principal componente estrutural do exoesqueleto de invertebrados, de crustáceos, de insetos. Então, a gente tem aqui um açúcar, né, um polissacarídeo de função também estrutural. A quitina também pode estar presente na parede celular de fungos e algumas algas. Então, ela tem uma estrutura química muito parecida com da celulose. A diferença é que você tem uma substituição da hidroxila do carbono 2, no caso da celulose, por essa aqui. Você vai ter o que? O grupo N-acetil e aqui você vai ter a glicosamina. Então, a gente vai ter a presença desses carboidratos de estrutura um pouco diferente, mas que vai também ter essa função estrutural. Então, a gente tem polissacarídeos com função de reserva de energia e polissacarídeos com função estrutural. Então, aqui a quitina é um exemplo desses polissacarídeos. A gente falou que algumas vezes esses carboidratos eles também estão associados com proteínas ou com lipídios e exercem funções importantes. Então, chamar aqui a atenção as glicoproteínas, que em eucariontes perfazem a maior parte das proteínas. Então, elas vão ocorrer em todas essas formas de vida e vão desempenhar diversas funções. Uma dessas funções é formando a parede celular bacteriana. Então, aqueles peptídeo-glicanos que estão presentes em bactérias, né, na parede celular das bactérias. Aqui, por exemplo, a gente vai ter o N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurâmico aqui, olha, como essas unidades formadoras. E aí você tem associação também com peptídeos. Então, por isso que é chamado de peptídeo glicano. Muitas vezes, alguns antibióticos, eles vão atuar justamente desfazendo, quebrando essas ligações aqui, ó. E aí, desestrutura a parede celular de bactérias e dessa forma que atua. A parede celular bacteriana, ela vai diferir, acho que vocês já viram isso em micro, né? Gram positiva e gram negativa na estrutura dessa parede. A negativa, ela vai ter uma membrana externa, que vai estar ausente nas gram positivas. E isso vai diferenciar a coloração, né, do tipo gram. E para finalizar aqui as funções dos oligosacarídeos no reconhecimento e na adesão à superfície celular. Então vejam que nós temos aqui a membrana,
onde está presente aqui, por exemplo, uma proteína, uma glicoproteína. Olha, vejam que aqui tem uma cadeia de oligosacarídeos. E muitas vezes esses oligosacarídeos, eles estão envolvidos no reconhecimento celular. Por exemplo, quando você tem a presença de um vírus, de uma bactéria, ou mesmo entre uma célula e outra. Então, os carboidratos, eles têm essa função importante de reconhecimento celular. E aqui a gente termina essa parte de carboidratos. Até a próxima aula!